Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu fui desafiada pela queridíssima Marcela, né? E para falar um pouquinho para vocês sobre a prova mais desafiadora, uma história de prova, né? E Marcela é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem se superado aí, que tem mostrado muita vontade. E a prova, essa prova que você fala, mais de 3K, eu me lembro que você chegou numa garra e numa vontade que foi muito top de ver. E eu me vi nesse momento que você passa e depois você realmente tá passando mal e tal. Eu me vi em você, porque eu já fiz muito isso, aquela vontade de falar, não, eu tô bem, eu vou chegar e vou. E a gente se supera dia a dia. É um prazer ser desafiada por você e vamos que nós vamos longe ainda. Tem muita prova, se Deus quiser, pela frente. A gente vai correr muito. Histórias de prova, gente. Eu já corri muitas provas, sou aquela meio fominho por provas, né? Mas, assim, eu acho que as provas que mais marcam a gente, como a Dirce falou, o primeiro pódio. O primeiro pódio a gente não esquece. E o meu primeiro pódio, ele veio nos 10K. Porque, como eu já disse, eu já tinha dito em outro vídeo, eu não me adaptei bem aos 5. Os 5 eu chegava morrendo, parecia que ia sair pra fora o meu coração, sabe? Aí eu não gostava das provas de 5 porque era muito sofrimento pra mim. E eu queria um lugar ao sol, né? Eu queria um pódio, eu sonhava com esse pódio e não dava certo. E aí eu fui para uma prova de 8, que era um treino, e aí eu já consegui um desenvolvimento melhor, sofri até os 5, 6 e depois eu comecei a me sentir melhor na prova. Eu falei, poxa, de repente eu tô no lugar errado, achando que pela minha condição física, por ser gordinha, por ser baixinha, por ter as pernas curtas demais, eu só consigo fazer os 5K. Mas não, aí eu fiquei pensando, falei, não, vou tentar os 10. E aí veio a corrida, né, oficial, que era o circuito da FUNEC daqui, e eu resolvi fazer os 10. E foi o meu primeiro pódio. Eu peguei segundo até hoje, foi exatamente no dia de hoje que apareceu nas minhas lembranças de Facebook, em 2017, o meu primeiro pódio nos 10K. Eu peguei segundo lugar na minha categoria e, se não me engano, foi sexto no geral ou algo assim. Acho que foi quinto ou sexto no geral. E pra mim foi muito significativo. Falar, não, é aqui o meu lugar, né? Que é a prova que, de repente, eu tenho chance de ir melhor. E fui gostando mais dos 10K e depois gostando dos 21. Provas, assim, tem muitas situações hilárias. A Marcela falou dessa prova do Exército. Essa prova do Exército, pra mim, foi muito pesada, pra todos nós. Eles deram água pra gente até os 5 quilômetros, né? A largada foi dentro do Exército. Eles deram água pra gente até os 5 quilômetros. Nos 5 quilômetros de volta não teve água. E eu cheguei absolutamente desidratada. E como eu sou uma pessoa que, tipo assim, queria alguma coisa, quando chegou, faltava mais ou menos 1 quilômetro e pouco, eu escutei passos atrás de mim. E aí, é claro, eu sentei a chinela, né? Sentei a chinela, mas não tinha mais nada, não tinha mais gás para dar, mas eu tinha vontade. E entrei naquele exército, quem conhece o exército sabe que tem um pontilhão escuro, que parece um túnel. Eu entrei naquele pontilhão que nem uma maluca, e depois que eu saí do pontilhão pro claro, eu não vi mais nada. Eu simplesmente fiquei absolutamente tonta, as minhas pernas pareciam que realmente estavam pisando nas nuvens, eu fiquei sem força nas pernas, e eu só consigo lembrar de algumas coisas desse dia, que era o Dani me gritando atrás de mim, que também estava totalmente desidratado. Ele gritava na minha orelha e falava assim, Fafá, Fafá, em linha reta. E eu continuava correndo, mas eu caía para os lados, tinha até umas moitinhas, né, ao lado, e eu meio que caía para os lados, assim, ia já quase no chão. E aí a última coisa que eu me lembro foi de estar quase caindo e eu vi a linha amarela. Eu vi a linha amarela e passei um pé, que era o pé do chip. Passei o pé. No que eu passei o pé do chip, ali eu já caí. De joelhos em cima. Tem uma foto, tá? Inclusive no meu Instagram, que eu caí de joelhos. Depois que eu fiquei sabendo dessa foto, eu caí de joelhos em cima da linha amarela. Passei o pé do chip. Aí nisso eu só senti que as pessoas me pegaram e começaram a me carregar. E um amigo meu me zoou, tipo, a semana inteira, né? Porque ele me carregava para levar para o socorro do exército, e Daniel tentando ajudar, e Daniel também estava muito abatido.
E eu falava assim pra esse meu amigo, né? Tem alguém, desmaiado no braço dele, tem alguém atrás de mim? Tem alguém atrás de mim? Então isso aí foi zoeira pro resto do ano. Eu acho que essa foi uma das provas, assim, icônicas pra mim, pela zoeira da semana, porque depois da tragédia, né? Veio a comédia, foi muito engraçado, o pessoal me zoando por semanas. E eu acho que outra prova que me marcou muito, não foi nem os meus primeiros 21, foi os meus primeiros 24 quilômetros, que foi no Inferninho. Sem preparação nenhuma, sem planilha, na época eu não tava com o Vini e fui fazer 24. Só que o 24, na verdade, foi 25,165. E eu sempre corri muito com o Dani. O Dani é uma presença muito significativa para mim na hora da corrida, porque é o meu apoio. Como eu comecei com essas quedas de pressão e tal e não me senti bem, eu tinha aquela segurança nele. E quando deu 11, 12 quilômetros, ele olhou para mim e falou assim: amor, eu não aguento mais, parece que meu pé vai cortar. E aquilo pra mim foi tanto. Falei, não, acabou a prova, a gente tava no 12 ainda, né? Falei, não, acabou a prova, vamos voltar andando pra 7 da fazenda. Ele falou assim, não, você tá muito bem na prova, vai embora. E eu fiquei naquela, não, amor, vai comigo, não sei o quê. Ele, amor, eu não aguento. Falei, então vou ficar com você. Ele falou, não, vai embora que você tá bem. E como às vezes ele falava, ai, tô cansado, tal, e de repente ele dava um pique e me alcançava lá na frente, eu falei, ah, vou indo. Toda hora eu olhava pra trás e cadê ele, cadê ele? Ele atrás preocupado, com medo de me achar caída nas moitas, né, porque era a estrada de fazenda, né? E eu com medo dele estar realmente mancando e sem ajuda nenhuma, porque é uma prova sem muito socorro no trajeto, né? Aí eu fui embora. Quando deu mais ou menos 21 quilômetros de prova, eu tava já destruída, desidratada, aquele sol insuportável, mas eu tinha água dessa vez, né? Depois da prova do exército eu aprendi, eu tinha água dessa vez. E eu fui. Até comecei a ouvir ao longe. Au, 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 era um cachorro vindo da porteira da fazenda. Menino, o pace baixou nessa hora, eu não sei de onde que eu arranjei forças. E sentei o pé de novo, né? E aí cheguei da prova, eu lembro até hoje, eu chorava depois que acabou essa prova. Por quê? Porque eu cheguei da prova com muita dor, desidratada, cãibra. Eu não sabia se eu sentava doía, se eu levantava doía, eu queria ir pra massagem. Só que ao mesmo tempo o Daniel não tinha chego. E eu queria vê-lo chegar. Eu falei, gente, cadê Daniel? E deu 5 minutos, deu 10, eu preocupada. E perguntava pra todo mundo que chegava, cadê Dani? E ele chegou tipo uns 10 minutos, 12 minutos depois, porque ele tava com muita dor no pé. Ele tem uma cicatriz no pé gigante, que é uma cicatriz de tipo queloide, que ele fez quando ele era criança e ficou. E eu falei, será que aquilo abriu e não sei o que, entrei em desespero. E eu chorava. A hora que ele chegou, que eu relaxei, eu com dor, eu chorava depois, né? Porque eu fiquei desesperada. Até hoje eu lembro e me emociono, porque eu fiquei desesperada. Falei, meu marido passou mal, aconteceu alguma coisa e tal. E pra mim foi uma prova muito marcante, né? E depois disso eu voltei outras vezes para a mesma prova, mas aí eu já voltei com assessoria, fazendo um treino mais individualizado e voltado para determinado tipo de prova, né? Eu acho que essas duas provas muito me marcaram. E eu gostaria de desafiar o Dani. O Dani ele é uma pessoa muito significativa na minha vida como esportista hoje em dia, porque eu nunca gostei de correr, eu não suportava correr. E ele que sempre me motivou, ele corria muito antes de mim, eu ia às corridas com ele para ficar assistindo ele largar e chegar. Eu odiava a ideia de correr. E ele que me arrastou, ele que fez minha primeira inscrição, ele que sempre me motivou, ele que é meu parceiro de treinos, mesmo não gostando. Assim, o Dani não gosta muito de provas longas, mas ele vai porque ele é meu companheiro. Então eu queria desafiar ele para contar um pouquinho da história dele, de como é essa vida dele de corredor, como ele se mantém sempre inspirado, porque ele sempre é meu parceiro. Esses dias eu cheguei em casa sem vontade de correr, porque eu tava muito cansada do dia. Os dias têm sido corridos, né? E ele tava pronto. Ele falou, não, amor, bora. Então, assim, um sustenta o outro, mas ele é meu suporte para tudo. Então, eu queria desafiar o meu companheiro da vida, meu amor, a contar um pouco da história dele. Um beijo, galera. Bons treinos. E valeu pela parceria, Vini. Valeu, Actions. Beijo.